Obrigada. A paz do Senhor, mulheres vitoriosas. Mas tá bonito isso aqui, gente. Tá lindo demais. Obrigada, pastora Raquel. Parabéns, que trabalho lindo. Obrigada, pastor Silas Filho. Obrigada, pastora Elisete, e ao pastor Silas e a todas as vitoriosas por estar aqui nesse momento, compartilhando com vocês aquilo que há de mais precioso, que são os downloads do céu, né? Compartilhar o que Deus fala, compartilhar a palavra de Deus. Não há nada mais prazeroso do que isso. Quem concorda comigo? Amém, glória a Deus. Foi uma alegria ouvir a missionária. Que lindo, missionária. Ouviria você o dia inteiro. Tão agradável. É muito agradável. Enquanto eu estava ministrando, eu tive que sair por uns 10 minutinhos. Mas eu estava ouvindo lá da sala, enquanto fazia o que precisava fazer. E fiquei muito feliz com a sua palavra. Eu e a missionária temos conversado desde dezembro bastante pelo WhatsApp sobre a Coreia e sobre irmos à Coreia. E estamos aí alinhando, né, todos os detalhes. Queridas, hoje é um dia tão esperado, porque realmente eu acredito nisso. Eu acredito nesse mover profético. É isso que Deus me fala. Essa aqui é minha? É minha? É isso que Deus sempre me falou, sempre me moveu, desde que me converti. Deus fala muito comigo e me mostra as coisas e me traz para esse mover, que é um mover profético. Então eu acredito nisso. É tão bom quando você faz algo que você acredita, sabe? E ver o que realmente a voz de Deus traz para nós é extraordinário. É extraordinário. Então, viver essa realidade é realmente o que nós, como cristãs, precisamos viver, né? Viver a nossa verdade, viver quem somos. Então, a minha palavra hoje traz se eu fosse dar um título, daria A Voz que Desperta o Propósito. Trazendo a presença de Mardoqueu ou Mordecai como essa voz que ativou o chamado de Esther. A voz de Mordecai guiou Esther, preparou Esther, desde que a recebeu como pai. Então esta voz profética, ela fez o transporte de Esther, desde a sua educação até ao trono. E quando nós vamos ler o livro de Esther, que é tão prazeroso de ler, quando você lê Esther, você nem percebe, né, de tão gostoso que é essa leitura. Você vê como que Esther desenvolve a sua autoridade. Eu acho tão interessante. Quando você observa, você vai circulando à medida da graça que foi enchendo Esther. No capítulo 2, tem 3 momentos que ela recebe graça. E a cada recebida de graça era uma obediência. Ou seja, ela obedecia, ela recebia graça. Ela obedecia, recebia mais graça. Primeiro foi graça diante de Hegai, né, que era o guarda das mulheres. Depois ela recebeu graça, né? Capítulo 2 vai nos falar sobre isso. Então ela recebeu graça diante de todos que haviam no palácio. E depois ela recebeu graça diante do rei. E o grande finale, Esther recebeu graça no capítulo 8, diante de Deus, que derramou sobre o coração do rei todo o favor que ele precisava escorrer para Esther. Então eu creio que hoje nós temos sim esse chamado, né? Como disse a missionária Gina Yongson. Lindo esse nome, né, gente?
Então nós temos sim esse chamado de sermos Estéres, para estar levantando a nossa voz profética. E o que seria o papel da voz profética? A voz que nos ativa, a voz que nos envia e que nos designa para o nosso perfeito eu, para o seu perfeito você, para o seu verdadeiro chamado, seu verdadeiro desígnio. A voz profética, ela tem o poder para te guiar para realmente aquilo que Deus te enviou para cá. A voz profética, ela tem o poder de silenciar as outras vozes, porque nós vivemos num mundo cheio de ruídos, e todos os ruídos, todas as vozes externas tentam calar a voz eterna. Então nós precisamos realmente atentar para isso. E a voz profética, ela tem uma natureza dupla. Ela traz a verdadeira vontade, né? A plena vontade de Deus para a nossa vida e confronta a tua realidade. Enquanto que a voz profética expressa o coração do Deus Pai, o coração do noivo, essa voz profética também confronta o nosso eu. Porque toda vez que nós somos confrontados por uma voz profética, o nosso eu se sente, realmente não há outra palavra, confrontado. Porque nós passamos alguns minutos pensando, ou às vezes até muito tempo pensando, como se dará isso, né? Como Maria pensou. Então, nós precisamos ouvir a voz profética e entender que ela tem esse poder. Ela não depende da tua posição social, mas ela depende do alinhamento com Deus. A voz profética não vai te deixar dormir, ela vai te acordar. A voz profética, ela dá instruções práticas para você vencer batalhas. Ao longo da palavra a gente vai ver que Mordecai foi preciso. Ele deu instruções precisas para Esther. Quando ela entrou para o palácio, ele disse: não diga a sua identidade. Não diga, mas na hora precisa, ele deu a instrução. Você vai se levantar como quem você é. Então a voz profética não fica dúvida para você seguir. Ela realmente, ela te dá um norte perfeito. E o mais importante que eu vejo, a voz profética, ela consegue enxergar algo que nós no natural não enxergamos, que é um encontro do Cronos com o Kairos. A voz profética, a voz enxerga, entende? A voz enxerga o encontro do tempo, do Kairos com o Cronos. E aí ela diz: opa, é a hora. Lembra quando Daniel viu o movimento e disse: epa, vou aos livros, vou jejuar. É a hora do povo sair do cativeiro. Então, tudo bom, Camilinha? É a hora que Deus mostra para esta pessoa que é o portador da voz profética. Então, mas o que é a voz, né, gente? O que é a voz? Esse som que quando você vai se ouvir, você não gosta. Quem gosta de se ouvir? Quem gosta? Vamos falar a verdade, gente. Quem gosta de se ouvir? Só eu que não gosto? Pastora Laudijane, quando você vai se ouvir lá nas suas pregações, não gosta. Ninguém gosta, gente, ninguém gosta. Verdade ou não, mulheres? Verdade. Aí você leva um tempão para se acostumar. Depois você diz assim: eu nem ligo mais. Deixa, gente, deixa. Mas a gente não gosta, né, pastora Luciana? A gente não gosta. Só que essa voz, a gente vai entender que esse instrumento divino que Deus nos deu, ele é simplesmente a junção do ar com as cordas vocais que vão vibrar. O diafragma empurra o ar e as nossas cordas vocais vibram. E o encontro do físico com o ar
vai vir para dar uma ressonância nas nossas cavidades, boca, nariz, e aí forma o som. Eu sempre penso, e eu já disse aqui uma vez, pregando aqui, que foi um grande mover naquele dia, Deus me moveu muito entre nós, e vocês lembram que eu disse que quando Deus criou o mundo, Ele não cita o ar, objetivamente Ele não cita o ar, lembra, gente, que eu falei isso? Objetivamente Ele não cita o ar, haja ar, Ele fala assim, haja expansão, céu, não é? Então a atmosfera pode estar implícito aí, mas não está explícito. Então eu posso entender que o ar é inerente à pessoa de Deus. Eu posso entender que Deus no meu interior, Ele sopra. E quando Ele sopra, Ele vibra minhas cordas vocais. E quando elas vibram, encontra com Deus e sai todo esse poder. Amém, igreja? Eu posso pensar isso. Se não como certeza absoluta, mas como licença poética, posso. Perfeitamente. Então é esse o poder que está na sua voz, que é única para ser uma voz profética. É esse o poder. 1 Coríntios 14:10 vai dizer que não há nenhum som, nenhuma voz que não tenha uma profunda significação. Todas as vozes têm uma profunda significação. Todas. Por quê? Porque é realmente inerente ao poder de Deus, ao poder que Deus nos deu. É a arma que Deus nos deu. Por isso Ele disse, não aos anjos, mas a nós, vão pregar, vão falar. E Ele pede tanto que a gente fale, não é? Então, de uma forma simplificada, eu posso falar que a voz é o som, mas o ar. E posso falar que é a expressão de Deus na individualidade de cada homem, de cada mulher, de cada ser. A Bíblia fala em Romanos que toda a natureza, primeiro capítulo de Romanos, fala que nós somos inexcusáveis, porque toda a natureza espelha Deus. Somente uma pessoa insana pode olhar para a natureza e pensar, quem fez? Como se dá isso? Se não por alguém que é inexplicável e imensurável. Igreja? Não é verdade? Então, dentro desse pensamento, agora, vamos pensar também que Deus, em todos os tempos e em todas as estações, Deus se move sobre nós, impelindo do seu Espírito em nós, para que aquela estação seja movida pelo que Ele tem em sua agenda. E eu creio, pelo que eu tenho visto, que Deus tem em sua agenda uma grande urgência para que Atos 3, de 19 a 21 se cumpra, que é a restauração de todas as coisas, porque lá diz que os céus retêm Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. E Deus nos aponta para a década que nós estamos vivendo como a década da boca, da fala, da expressão do poder de Deus pela nossa fala. Ai, pastor, e as outras décadas não são? São, porque sim, é inerente à nossa natureza e a grande comissão nos ordenou que pregássemos. Porém, quando há janelas abertas, há um poder específico que amplia aquilo que já é usado. E por que nós estamos vivendo? Porque nós estamos vivendo a década de 20 e, pasmem, para nosso espanto, já se passaram 5 anos. Rapidão. Em 2020 eu estava entregando essa palavra para a igreja. A igreja que eu presidia recebeu essa palavra como uma palavra profética para o ano de 2020 e para a década de 20, onde Deus falou que usaria o sentido da fala de uma maneira muito, muito, muito ampliado. Pastora Raquel, Deus fala muito com ela sobre a fala e sobre a voz. E há muitos anos atrás, antes mesmo de eu entender sobre isso, ela teve uma revelação.
né, que falava sobre mim e sobre isso, e sobre ela também. Então é muito lindo quando nós vamos pensar que 5.780, que corresponde ao ano de 2020, no alfabeto hebraico, que é o ano 80, 5.780 é o ano de 2020 no calendário hebraico. E no calendário hebraico, os números correspondem a uma letra, né, no alfabeto hebraico. Então 80 corresponde à letra Pei. E a letra Pei significa autoridade na fala. A autoridade na voz, uma palavra ampliada na boca daquele que acredita, na boca daquele que entende. Então não adianta você dizer que não é, porque Deus está cumprindo a sua agenda, quer você queira ou não. Se nós não nos apropriarmos, nós vamos ficar de fora. Se nós não nos apropriarmos, vai ser a palavra de Mardoqueu para Esther. Esther, pode até ser que tu não te levante, mas Deus vai levantar outro no teu lugar. Então, quando Deus diz que a década 20 seria a expressão muito grande, uma janela aberta para o poder da revelação, o poder de Deus, o dunamis de Deus estivesse na tua voz de uma maneira ampliada, é uma realidade tão grande que eu quero chamar você a me dizer se você já viu na sua vida, ou se os livros de história, ou se os anais da história contam para nós, quando houve um tempo na humanidade em que a voz fosse tão expressa, de uma maneira ampla e restrita, com uma velocidade jamais pensada, jamais vista e jamais imaginada por nós, a não ser em filme de ficção científica. Você falar e em milésimos de segundo todo mundo saber o que você falou. E esse poder Deus liberou para a igreja acelerar a volta de Jesus. Por isso nós precisamos atentar para o presente chamado internet e rede social. Falar mal da rede social, todo mundo fala mal de sexo, mas Deus criou o sexo para poder dar o projeto da humanidade. Falar mal da rede social, mas todo mundo fala mal de muita coisa que Deus nos deu legitimamente. Mas nós precisamos entender esse poder e fazer o que? Ampliar. Porque quando eu tomo posse, quando eu gero a consciência, o que é que eu estou fazendo aqui antes de orar? Eu estou gerando a consciência. Eu estou trazendo primeiro para mim, que sou eu que vou orar. Eu vou chamar vocês para a oração. E segundo, para você. Porque você não pode fazer nada que você não entendeu. Nós somos seres racionais. Deus nos projetou assim. Eu não posso viver do que eu acho, do que eu sinto. Eu tenho que viver do que eu entendo. Uau, eu entendo, é verdade então que Deus tem um propósito especial na década de 20? Sim, tem. A letra P tem dentro dela, oculta em sua forma escrita, simbolizando uma boca. Né? Os sinais dela é algo assim, simboliza uma boca. Né? A palavra de Deus deve habitar dentro dessa boca do profeta. Então, eu posso pensar muito sobre essa aplicação profética desse tempo, que é a década de 20. Então, a letra P nos lembra que a voz profética nasce da boca consagrada ao Senhor. Não basta ter lábios, é preciso ter a palavra dentro. Amém, igreja? Não basta ter lábios, não basta ter o batom bonito, eu preciso ter a palavra dentro. Dentro, para que o Espírito Santo sobre nós e no tempo certo fale, sabe? E às vezes até na rua, alguém abre a boca e a voz profética sai e te guia. Sim ou não? Quantas vezes você foi abordado por uma voz profética que te tirou da dúvida, que te tirou do caminho certo? Quanta gente, eu já perdi, quantas vezes? Então, a voz profética, ela estabelece realidades. Ela cria realidades. Que palavra linda da missionária. Ela não gosta que chame ela de missionária, ela não gosta que chame de pastora, ela gosta que chame de missionária. Ela já me corrigiu várias vezes. Então, a missionária foi uma palavra linda que nós temos que nos levantar como Estéres. Construir através dessa boca profética que Deus nos deu.
todos os momentos difíceis da humanidade foram transpostos pela igreja. Foi a igreja que apontou o caminho. Foi a igreja que trouxe a solução. E agora não será diferente? Estamos vivendo um momento único em nossa nação. E nós não vamos cruzar os nossos braços. Nós vamos clamar. Vamos clamar, vamos continuar clamando, porque há muitos anos essa igreja clama pelo Brasil. E eu escuto o pastor Elisete desde que a conheci. Tenho 18 anos que caminho com eles. E eu escuto desde então ela dizer: Brasil vai ser primeiro mundo. Primeiro ela fala das dores que está sentindo pela nação. Aí depois ela diz: mas não tem problema, eu já disse, Deus vai ser primeiro mundo. E nós estamos aqui para confirmar. Gente, Brasil vai ser primeiro mundo. Desculpa aí, gente. Brasil vai ser primeiro mundo. Brasil vai ser primeiro mundo. Então a voz profética, ela é autoridade liberada através de um som, né? E é muito importante que nós vamos pensar como desenvolver essa voz profética. Como que eu vou desenvolver ela? E aí, pastora Laudijane, um dia eu ouvi alguém dizer assim: não precisa comer tanta palavra, a presença já está com você. E eu coloquei, quase que eu faço igual Mordecai, rasguei a roupa toda, gente. Fiquei louca, gente, quando eu vi isso. Eu não podia falar, não competia a mim. A ovelha não era minha, a igreja não era minha. Eu fiquei calada, me tremendo. Porque a Bíblia me ensina que a voz profética, ela sai de alguém, como disse Deus, né? Quando Deus chamou Jeremias, Ele disse: coloca as minhas palavras dentro de ti. E a tua boca, ao falar da minha palavra, vai construir ou destruir, vai edificar ou arruinar. E quando ele chamou Ezequiel, ele disse: come o rolo e depois tu vai profetizar a casa de Israel. Quando Paulo se converteu, e aí eu poderia dizer assim: Paulo está livre desse estágio de comer o rolo, porque Paulo é muito culto. E Paulo fala nas escrituras que ele serve a Deus desde os seus antepassados, de consciência pura. Então tudo que ele fazia porque ele tinha certeza que era certo, não porque era ruim. Então ele servia a Deus. Mesmo no tempo que ele estava errado, ele entendia que ele estava servindo de consciência firme, porque era o que ele entendia. E na conversão de Paulo, ele foi para a Arábia, diz Gálatas, que ele foi para a Arábia e ficou 3 anos ali comendo o rolo, para depois voltar ajustado, com a mente pronta, cheio de Deus. Então é isso que eu entendo quando você vai lá ver João em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 19, João está ali já em idade avançada, enfermo, ouvindo e vendo a maior apoteose de todos os tempos, que é a visão de Apocalipse, e João não se aguenta. Imagina, Deus fala com você no púlpito, ou então pessoalmente você se treme todinha. Não, pastor. Agora tu imagina João vendo Apocalipse. Não sei como sobreviveu. Não sei como ele sobreviveu. Só a graça de Deus, porque ele caiu nos pés do anjo e já queria adorar o anjo. Aí o anjo disse: não me adore. Adore a Deus, porque ele tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Sabe? E você vai ler em Apocalipse, quando o anjo narrando, né, diz para ele: João, come o livrinho, João. Vai ser amargo no teu, vai ser doce na tua boca, amargo no teu ventre. Que é a palavra, quando a gente fala, é lindo, meu Deus. Os homens vêm para cá, para esse altar. Eu moro em São Paulo, mas eu não perco os cultos, tá, gente? Eu assisto todos. E eu vejo aqui, né, cada pregador melhor do que o outro, e prega aquela palavra linda, linda, meu Deus. Aí eu fico assim babando, né? É doce ouvir aquela palavra linda. Mas quando desce para o ventre, que ventre significa você renunciar às suas paixões, a sua alma que tem um querer, a volatilidade da sua alma, é amargo como fel.
E aí, queridos, João recebeu essa instrução: come esse livrinho. Importa que depois de comeres o livrinho, tu vá e profetize. A voz profética sai depois que você tem um encontro com Deus, que Ele muda totalmente a tua realidade, a tua mentalidade, porque tu está cheio dele. Você vai lembrar do que Jesus falou. Você vai lembrar que Jesus disse: se as minhas palavras me ajuda aí, pastor. As palavras precisam estar em nós e nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar nele e a palavra dele em nós. Não há resistência. Ele fala: tudo que pedires lhe será dado. Então, esse momento em que você está pronto para ativar a sua voz e liberar comandos, não existe mais detenção. Sua voz está pronta para ir, porque você comeu o rolo, você passou por o rolo, não é? Você está prontinho. E essa voz de Mardoqueu foi levantada para Esther. O que Mardoqueu tinha? Ele tinha discernimento do tempo. A voz profética, ela olha e discerne o tempo, que é um exemplo que está na nossa cara diariamente, que vê coisas que eu não vejo, que você também não vê. Porque não foi dado a mim esse papel, esse chamado, esse desígnio, nem a você. Mas Deus o levantou como profeta à nação brasileira. É uma voz profética específica à nação brasileira. A voz profética, ela pode ser específica a algo ou alguém. Ou a voz profética pode vir no dia a dia sua, para a sua comunidade, para o seu chamado, para o seu desígnio, para o seu propósito. A voz do pastor Silas é uma voz profética à nação brasileira. E ele vê coisas que nenhum de nós vê. E quando ele sai, a gente diz: meu Deus, mais uma, lá vem. O que o pastor inventou agora? Se acalma, pastor, se acalma, se acalma. Menos. Ele disse: não, Deus mandou. Eu já ouvi, gente. Né? Um dia a pastora Elisete achava que estava demais. Silas, não dá. Não, eu ouvi, Deus me mandou. Deus falou para mim que seria difícil, mas mandou eu falar, e eu vou falar. Então, essa voz profética, a sua, dentro do seu desígnio, dentro do seu chamado, você vai estar dotado de uma capacidade de discernimento, para ouvir, discernir e executar. Você vai ter coragem para falar como Mardoqueu teve. Você vai ter que usar essa palavra para despertar o propósito, como está escrito em Esther 4:14. Quem sabe se foi para este tempo que você foi levantada e chegou a este reino. Quem sabe se foi para este tempo que você chegou até a este dia chamado hoje, para que você possa sair daqui plena do seu chamado, do seu desígnio, livre de tudo aquilo que lhe paralisa, de tudo aquilo que te detém. Mordecai tinha uma instrução profética específica para Esther, em todas as fases da sua vida. Não foi só nesse momento, mas desde que ele a tomou como filha. E se nós fôssemos elaborar uma lista de quesitos do que agrada tanto a Deus na figura de Mordecai, a ponto de muitos dizerem que ele ali figura o Espírito Santo soprando sobre a noiva. Vai aqui, vai ali, ou é assim. Quando o livro começa, diz que ele pegou uma órfã. Não há nada que agrade mais a Deus, porque diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então ele já começa trazendo papai para o lado dele. Mordecai, um grande mentor. É assim que a gente pode ver ele. Mordecai como uma grande figura de liderança profética. Ele representa o papel de mentores espirituais, intercessores proféticos que despertam a noiva, sabe? O intercessor profético, ele nunca vai orar por orar. Ora aí.
Aí você diz: pai, o que é para orar? Mas Senhor, o que é que eu vou orar? Eu vou orar por... Não, o que é para orar? Eu me lembro que uma vez, uma grande amiga minha, muita amiga, gente, muita amiga minha, amiga da vida toda, adoeceu gravemente. E aí eu propus ao esposo que eu fosse à casa junto com a filha deles para orar. E quando eu entrei, o Senhor falou assim: ora pedindo que ela tenha um tempo que volte ao seu lar por apenas 15 dias. Então tem momentos que na tua vida de intercessor profético, você vai ter que realmente, como Mordecai, é uma palavra boa, não é, mas você vai ter que falar. Mas em tudo que Deus te manda, Ele dá graça para que você faça. Nada fica pesado, nada, não tem essa de pesado. O que Jesus manda fazer não é pesado, é prazeroso, afinal Ele te enche da graça. Então, quando nós vamos ver essa presença, né, que é um intercessor profético prefigurado aqui, tipificado aqui, como Mordecai, nós vamos entender que a voz de Mordecai para Esther representa a voz profética para a igreja. A voz que se levanta e diz: igreja, você foi levantada para este tempo. Esther tipifica a igreja neotestamentária, a igreja livre em Sião, não a igreja escrava em Sinai, mas a igreja que já chegou ao Monte Sião e vive livre em Cristo Jesus, e que precisa se levantar para colocar a sua voz para guiar o povo de Deus, e para, com a autoridade da sua voz, também quebrar o arco e despedaçar a lança. Então a figura de Mordecai representa também a sensibilidade espiritual. Ele soube do plano de Amã, sabe? Se nós fôssemos escrever, não caberia em livros os planos que diariamente Satanás intenta contra a vida da igreja. E quem é a igreja, gente? Quem é a igreja, se não você? E agora a última moda de Satanás é perseguir, mas ele está derrotado, ele é um Amã derrotado. E eu digo desde já que nenhuma arma que ele usa contra a igreja do Senhor prevalece, não prevalecerá jamais. Mas a última moda dele é perseguir a mídia, porque antes era o ministério de louvor. Agora é a mídia. Por quê? Porque a mídia leva a tua voz. A mídia, as redes sociais levam a tua voz. Então ele gosta de prender as fotografias, ele gosta de prender os vídeos, ele gosta de dar problema nos computadores. Você está lá para pôr o seu culto no ar e aí dá problema. Deus está falando para você pregar através da rede social, suas fotos desaparecem, dá problema. A mídia se vira contra você, diz que você fez isso, você fez aquilo, e você não sabe nem do que a pessoa está falando. Será que é só eu que já vivi isso? Fala aí, pastores de igreja. Fala aí, pastores. Fala aí, mulher. Gente, fala sério. Sabe? Nós temos que olhar para a mídia como o ministério hoje mais importante da igreja. Ele anda lado a lado com a intercessão e com o louvor. Porque muitos profissionais de arte e design querem dizer para o pastor: eu vou escrever o que você vai falar, não precisa ter trabalho com isso. Oi! Quando você vai falar o que eu falo? Não, você pode pegar um livro meu e escrever o que eu escrevi, tudo bem. Mas você inventar uma história e dizer que eu... Não. A mensagem que Deus entrega para a voz profética, ela não pode ser terceirizada dessa forma. Alguém vai dizer que fez, alguém vai dizer que você escreveu algo, publica lá, e é mentira, você não sabe nem que aquilo ali é verdade, porque você não tem tempo. Entendeu, igreja? Como é o negócio? Nós estamos vivendo a ampliação da fala, e a nossa fala está através da rede social. Eu pregava em uma igreja, eu presidi uma igreja que tinha 800 lugares, mas ela estava com mais ou menos 300 pessoas quando eu entreguei ela. Então, no culto de domingo, depois da pandemia, dava poucas pessoas no culto, mesmo que a gente se esforçando muito, a gente diz pouca quando vê outros rebanhos.
Não na qualidade, não na especificidade. Agora você vai na rede social, você prega, você alcança 100 mil pessoas. Tem pregadores que alcançam milhões de pessoas. Se você alcançar um rebanho pequeno, você vai alcançar 20 pessoas. Você sabe o que são 20 pessoas? Se uma delas for o Billy Graham, o inferno está lascado. Lascado ele já está há muito tempo. Entende isso, igreja? Como é importante que a gente pare de curtir aquilo que não tem a menor relevância para o reino de Deus e curtir uma mulher de Deus que prega dia e noite no Instagram. Gente, por falar nisso, me curte lá, viu? Me segue lá. Pelo amor de Deus, que eu estou lá, olha, empurrando a palavra e tentando me sobrepor a uma realidade que não é minha, porque eu não vim dessa época. Então é mais difícil para a gente vencer. Então você vai lá, me segue. Gente, por favor, me segue lá, ainda deixa lá o likezinho, ainda manda mensagem. Nós precisamos colocar uma outra para voar. Nós não podemos perder tempo colocando o mundo para voar, sabe? Deus mandou eu fazer um negócio aqui, daqui a pouco eu vou fazer. Gente, é para colocar a geração nova para voar. As Marias precisam voar. As Estéres precisam voar. E os Mordecais são honrados quando as Estéres voam. Mordecai só foi honrado quando a Estherzinha dele voou. Foi no momento. Então nós, como Mordecai, nós não podemos... Não vou deixar voar. Gente, o poder não está na tua mão. Não está. Não é o teu like, não é a tua aprovação que vai fazer com que o desígnio, o chamado de alguém decole. É o Espírito Santo ordenado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. É a nossa vida com Deus no secreto, que ninguém sabe o que nós passamos. Então nós precisamos sim botar uma outra. Somos um exército de Estéres. E podemos ser Mordecai na vida de Estéres. E Estéres podem ser Mordecai na nossa vida. Estéres podem ser para Mordecai, né? É isso que eu quero dizer. Então nós precisamos entender que Mordecai, ele tipifica a igreja em perseguição. Ele é perseguido injustamente. Só quem nunca foi perseguido diz aí um oi. Está tudo mudo. Mordecai foi perseguido injustamente, mas ele se manteve íntegro. Sabe lá no capítulo quando levantaram a calúnia contra ele? Lembra? E o que é que ele fez? Ele disse assim: eu sei a hora certa de responder isso. Eu sei a maneira certa de responder isso. Então ele é aquela pessoa que passa por calúnia, difamação, injúria. E Amã se levanta para destruir ele, porque ele não se dobrou diante do sistema. A nossa igreja brasileira está sendo perseguida porque não se dobra diante do sistema. Não é porque alguns que se dizem cristãos foram e se dobraram que a igreja é representada por eles. A igreja não é representada por eles. A igreja é representada pelo Jesus Todo-Poderoso, que derramou o seu sangue por mim e por você. Então nós precisamos entender que Mordecai tipifica essa igreja que é perseguida pelos Amãs. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Oh Deus. Ele representa a igreja sofredora. Mas ele também representa que após o livramento vem a exaltação. Nosso Cristo pereceu, sofreu 3 dias morto, ressuscitou para a glória eterna. A igreja passa por uma leve e momentânea tribulação, mas não há de se comparar com o peso da glória que está no porvir. Não há de se comparar com o peso da glória que está após nós vencermos dessa perseguição, porque ela é leve e momentânea. E eu posso concluir, amadas irmãs, que o propósito jamais será
ativado no conforto do palácio, mas na dor da urgência. É aí que o propósito é ativado. Foi na hora que Esther se confrontou com a morte, que ela disse: povo, vamos jejuar, vamos orar, e nós venceremos a morte. Se perecer, pereci. Mas eu acho lindo, gente, como daqui no capítulo 8, acho lindo isso, eu quero deixar registrado para vocês. No capítulo 8, no verso 4, quando diz assim: e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque, é isso aqui, ó, traga para a sua vida, ó. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Como que eu poderei ver o mal que está tomando conta da nação brasileira e não me levantar como se fosse minha carne, minha casa? Como que eu não vou me importar com a destruição da minha geração? A pastora Yongina falou que o seu pai quis vir para o Brasil porque soube que era o segundo melhor lugar do mundo para se viver. Aí você pode pensar: ele estava louco, aqui é cheio de problema. Mas nós temos a liberdade. Tínhamos a liberdade. A liberdade. Então nós não vamos nos levantar para que a nossa pátria continue sendo conhecida como um lugar que há, apesar de tem liberdade, tem vida abundante para nós. Então a questão não é sobre mim, mas é sobre um coletivo, que quando atinge o coletivo, atinge a mim também, a toda a minha descendência. Então, eu quero concluir aqui, pensando que a voz que Deus levantou para Mordecai, a voz profética que Deus levanta hoje para a igreja, é a voz que tira o chamado da inércia e que ativa o propósito. Assim como a voz profética só tem poder quando o ar do diafragma sobe e faz pressão e as cordas vocais vibram em encontro do ar que é absolutamente divino. Ninguém tem poder para fabricar o ar e colocar dentro de uma pessoa e dizer que ela vai viver, porque não vai viver. Nós vimos isso no Covid. Só quando Deus deixa o ar. Então é esse o poder da voz profética que faz esse movimento, e toda a natureza espelha o nosso chamado e o nosso desígnio. O movimento é o movimento encontrando com o divino, é o nosso movimento, é quando eu me dobro em oração, é quando eu vou realizar o meu chamado, saio da inércia. Sabe, nós poderíamos fazer muitos momentos falando sobre a voz. E eu quero terminar, porque o nosso tempo esgotou, mas eu quero te falar que o Novo Testamento começou com João, que era o que, igreja? Uma voz que clamava no deserto. A voz do profeta João, a voz profética que veio aplanar o caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. E João pavimentou a estrada para Jesus chegar. Jesus nos deu todo o poder para que a nossa voz pudesse ecoar. E Salomão escreveu cantares para toda a igreja saber a sua história do começo ao fim. E lá, depois de todos os sofrimentos e glórias que a igreja passa, momentos alegres, momentos tristes, no capítulo 8, já a noiva madura, Jesus diz assim para ela: esse verso, ele é tão tremendo,
E eu sei esse verso decorado. Capítulo 8, no verso de número 13, ele vai te dizer assim: ó tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos à tua voz. Faze-a ser ouvida. Eu também quero ouvir a tua voz. Ele anseia em ver essa noiva curada, ecoando a voz profética. Você pode ficar de pé, amada. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, vem. O Espírito e a noiva, o Espírito que trouxe a noiva a um caminho de maturidade, a um caminho de cura, a um caminho de frutificação, a um caminho de excelência. Ele agora diz: eu quero ouvir a tua voz, noiva. Diz: vem, vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, amada. Vem, amada. Vem, vem, eu te chamo. Vem, noiva. Ora, larabasta, ribalada. Vem, amada. Oh, vem. Alabado, oh, vem, vem, vem. Vem, amado meu. Vem, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo. Vem, amado meu.